Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, Mateus 12 verso 43, Nova Almeida Atualizada 2017. Introdução. Mateus 12 atinge um clímax de confronto entre Jesus e os fariseus, evidenciando a crescente oposição ao seu ministério. Após demonstrar a sua autoridade sobre o sábado e realizar milagres, Jesus confronta a blasfêmia dos fariseus, que atribuem o seu poder ao diabo, Belzebu. É nesse contexto de rejeição e perversidade espiritual que Jesus profere a parábola do espírito imundo que retorna, Mateus 12, 43 ao 45. O versículo 43, em particular, serve como ponto de partida para uma advertência sobre a importância de preencher o vazio deixado pela libertação do mal, com a presença de Deus. Sob o risco de um estado ainda pior. Contexto histórico. O capítulo 12 retrata a tensão crescente entre Jesus e os líderes religiosos judaicos. As ações de Jesus, como curar no sábado, Mateus 12, 10 ao 13, e expulsar demônios, Mateus 12, 22 ao 24, desafiam a interpretação rígida da lei pelos fariseus e sua autoridade religiosa. A acusação de que Jesus expulsa demônios pelo poder de Belzebu, Mateus 12, 24, é particularmente grave, pois coloca em dúvida a fonte do seu poder e, consequentemente, a sua messianidade. A insistência em sinais por parte dos escribas e fariseus, Mateus 12, 38, revela uma falta de fé genuína e um coração endurecido. Dentro desse contexto, a parábola do espírito imundo serve como uma alegoria da condição espiritual de Israel, que, embora tenha experimentado libertação, por exemplo, do exílio babilônico, não se voltou completamente para Deus, permanecendo vulnerável a uma nova infestação de maldade. Interpretação. Teologicamente, a parábola do espírito imundo ilustra a insuficiência da mera ausência do mal. Expulsar o mal não garante a santidade. A pessoa precisa ser preenchida com o Espírito Santo e a palavra de Deus, para evitar o retorno de influências demoníacas ainda mais fortes. Uma visão trinitária dessa passagem entende que o repouso que o espírito imundo procura representa a ausência da presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A libertação de influências malignas é uma obra de Deus, mas requer a cooperação da pessoa para encher o vazio com a fé, a oração, o estudo da Bíblia e a comunhão com outros crentes. Para o crente contemporâneo, esta parábola serve como um alerta contra a autossuficiência espiritual. Não basta limpar a casa, abandonar hábitos pecaminosos. É crucial mobiliar a casa com a presença de Deus, cultivando uma vida de constante busca por santidade e dependência do Espírito Santo. O fracasso em fazer isso pode levar a um retrocesso espiritual, onde a condição final é pior do que a inicial. A geração perversa, mencionada em Mateus 12, 45, pode ser vista como aqueles que rejeitam a graça de Deus oferecida em Cristo e, portanto, permanecem vulneráveis à influência do mal. Referências cruzadas, Lucas 11, 24 ao 26. Este é um relato paralelo da mesma parábola no Evangelho de Lucas, oferecendo detalhes adicionais e reforçando a importância da mensagem. Em Lucas, a ênfase é colocada na necessidade de substituir a antiga maneira de viver com uma nova vida transformada por Cristo. 2 Pedro 2, 20 ao 22, este trecho adverte contra o retrocesso espiritual daqueles que, tendo conhecido a verdade e se libertado da corrupção do mundo, voltam a se envolver nas mesmas práticas. A imagem do cão que volta ao seu vômito e da porca lavada que volta a chafurdar na lama enfatiza a deplorável condição daqueles que rejeitam a graça de Deus. Estudo Bíblico, Mateus 12 verso 44. Absolutamente. Aqui está um estudo bíblico em português, conforme solicitado, sobre Mateus 12, 44, baseado na Nova Almeida Atualizada 2017. Estudo Bíblico, Mateus 12, 44. Introdução. O versículo 44 do capítulo 12 de Mateus faz parte de uma advertência mais ampla de Jesus sobre o perigo da hipocrisia e da falta de um arrependimento genuíno. Ele está inserido no contexto de uma crescente rejeição a Jesus por parte dos líderes religiosos, apesar de seus milagres e ensinamentos.
Jesus usa a parábola do espírito imundo que retorna para ilustrar a condição espiritual daquela geração. O versículo em si descreve o retorno do espírito à casa da qual havia saído, encontrando-a vazia, varrida e arrumada. Contexto histórico e cultural. No tempo de Jesus, a crença em espíritos e possessões era comum, tanto entre os judeus quanto em outras culturas da região. A ideia de limpar uma pessoa de um espírito imundo era entendida como algo positivo. No entanto, Jesus está usando essa imagem para mostrar que a simples emoção de um mal não é suficiente. Se o vazio deixado não for preenchido com algo bom e duradouro, a presença de Deus, a pessoa fica ainda mais vulnerável a uma influência maligna ainda maior. O fato da casa estar vazia, varrida e arrumada pode representar uma reforma superficial, sem uma verdadeira transformação interior. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Mateus 12:44 nos alerta sobre o perigo de um arrependimento superficial e de uma reforma externa, sem uma conversão genuína e duradoura. Meramente abandonar pecados e práticas erradas não garante uma vida espiritual saudável. É necessário que o vazio deixado seja preenchido pela presença do Espírito Santo e por uma relação íntima com Deus através de Jesus Cristo. A casa vazia representa uma vida sem a habitação do Espírito Santo, mesmo que aparente estar limpa por fora. O retorno do Espírito com outros ainda piores ilustra a consequência de uma fé sem raízes, onde a pessoa se torna ainda mais suscetível à influência do mal. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara: a fé cristã não é apenas sobre evitar o pecado, mas sobre se render a Cristo e permitir que Ele transforme nosso coração e mente. Devemos buscar um relacionamento profundo com Deus, alimentado pela oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes, para que o Espírito Santo possa preencher cada área de nossas vidas e nos proteger de recaídas e influências negativas. O contexto da rejeição a Jesus no capítulo enfatiza que uma simples limpeza sem aceitar a Cristo como Senhor leva a um destino ainda pior. Veja as referências em 2 Pedro 2:20-22, porque, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez nelas enredados e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espojadouro de lama. Este trecho adverte sobre o perigo de retornar a um estado anterior de pecado, após ter conhecido a verdade, enfatizando a importância de perseverar na fé. Gálatas 5:16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Este versículo mostra a solução para evitar o retorno do espírito imundo: andar no Espírito Santo. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie e controle, somos capacitados a resistir à tentação e a viver uma vida que agrada a Deus. Estudo bíblico, Mateus 12 verso 45. Introdução. Mateus 12:45 conclui uma parábola de Jesus sobre um espírito imundo, que retorna a uma casa, pessoa, da qual havia sido expulso. Esta parábola está inserida em um contexto de confrontação entre Jesus e os fariseus, que o acusam de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. A parábola serve como um aviso severo sobre a superficialidade da mudança e a importância de preencher o vazio espiritual com algo genuíno e duradouro. A severidade da conclusão enfatiza a urgente necessidade de uma transformação verdadeira e completa, contrastando com uma mera aparência de retidão. Contexto histórico. O capítulo 12 de Mateus retrata uma crescente tensão entre Jesus e os líderes religiosos judeus, particularmente os fariseus. Jesus desafia as interpretações legalistas do sábado, versos 1 ao 14, realiza curas que demonstram o poder do reino de Deus, versos 22 ao 23, e enfrenta acusações de blasfêmia, versos 24 ao 32. A parábola do espírito imundo, versos 43 ao 45, é uma resposta ao questionamento sobre a origem do seu poder. A crença em possessão demoníaca era comum na época, e os exorcismos eram vistos como sinais de poder divino ou maligno.
A acusação de que Jesus expelia demônios por Beelzebul era uma tentativa de desacreditá-lo e minar sua autoridade. Neste contexto, a geração perversa mencionada no versículo 45 refere-se principalmente à incredulidade e à hipocrisia dos líderes religiosos, que rejeitavam Jesus e o poder do Espírito Santo. A mensagem, porém, transcende aquele momento histórico e se aplica a qualquer pessoa ou sociedade que rejeite a graça salvadora de Deus. Interpretação: teologicamente, Mateus 12:45, dentro de uma perspectiva protestante trinitariana, adverte sobre o perigo de uma conversão superficial. Simplesmente se livrar de influências malignas, expulsar o demônio, não é suficiente. Se o vazio interior não for preenchido pela presença do Espírito Santo e pela palavra de Deus, a pessoa torna-se vulnerável a uma recaída ainda pior. A casa limpa e arrumada representa uma reforma externa, mas sem uma transformação interna genuína. Os 7 espíritos piores simbolizam uma degradação espiritual ainda maior, resultante da rejeição da verdade e da graça de Deus. A implicação é que a mera ausência do mal não garante a presença do bem. A verdadeira fé envolve um compromisso contínuo com Cristo, permitindo que o Espírito Santo controle e transforme a vida. Para os crentes contemporâneos, este versículo é um chamado à reflexão sobre a profundidade da nossa fé. Não basta abandonar os pecados evidentes. É essencial buscar uma relação íntima com Deus, ser preenchido pelo Espírito Santo e nutrir a mente com a palavra de Deus. Evita-se assim uma conversão superficial, que apenas remove os sintomas, mas não cura a raiz do problema. O resultado de uma vida sem a presença ativa de Cristo é uma vulnerabilidade maior à influência do pecado e uma condição espiritual pior do que a anterior. Referências cruzadas, 2 Pedro 2:20-22. Portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem de novo envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado terá se tornado pior do que o primeiro, pois melhor lhes teria sido não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi transmitido. Mas aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada voltou a chafurdar na lama. Este trecho ecoa o aviso de Jesus, enfatizando a gravidade de abandonar a fé, depois de tê-la professado. A comparação com animais impuros que retornam aos seus hábitos sujos ilustra a natureza degradante da apostasia. Gálatas 5:16-26. Digo, porém, andem no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, pois são opostos um ao outro, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são evidentes: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, ambição egoísta, desavenças, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti antes: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Este texto paulino contrasta a vida guiada pelo Espírito Santo com a vida dominada pela carne. A chave para evitar o retorno dos 7 espíritos piores é permitir que o Espírito Santo produza seus frutos em nós, transformando-nos à imagem de Cristo e capacitando-nos a resistir às tentações do pecado. Andar no Espírito é a antítese de ser encontrado vazio e vulnerável ao mal.